E aí, pessoal, eu sou o Caio Bom Falar e sejam muito mais do que bem-vindos ao Rotina Quest, o podcast aqui do Rotina de Mestre. Dessa vez, eu e meu amigo Jean, o combeiro mais safado e o mais combeiro aqui do Rotina, vamos falar um pouco sobre as regras estranhas de D&D quinta edição, deixando bem claro, 2014, né? Até porque agora a nova se chama 5.5, né, Jean? Ah, não, eu me recuso completamente a aceitar essa nomenclatura e eu vou morrer nesse morrinho. Vou morrer Eu não nesse sou o morrinho. mais combeiro aqui do Rotina de Mestre, não. O mais combeiro aqui é o seu irmão, que tá aí, o Rodrigo, que tá nos acompanhando todos os Rotina Quests aqui, que esse é o cara que faz as coisas esquisitas funcionarem. Então, É ele é o foda, né? combeiro. Quando você pega a estatística, você joga fora e fala, olha aqui como se funciona. E você fala, como? Não sei. Eu não sei o que ele faz, funciona, na mão dele funciona, na mão de ninguém funciona. Não olhem pra mim, eu sofro pra fazer o que esse cara faz. Enfim. Vamos lá. A gente quer. Estava conversando aqui temas para a gente trazer aqui para o nosso episódio, e aí o Jean muito sagazmente falou: olha, tem umas regrinhas estranhas de DD que a gente podia falar. E quando a gente fala regras estranhas, pessoal, a gente vai entrar em diversos aspectos do jogo. É tanto a regra que ninguém usa desse jeito porque é horrível, tanto que a regra que é só ruim, tanto a regra que, tipo, puxa, talvez se fizesse desse jeito faria mais sentido, enfim. Falar sobre regras de D&D no geral, tá bom? E já que o Jean está alguns episódios off com a Mika preenchendo o seu vazio, Lá ele. é isso mesmo. Comece, fala um pouquinho do porquê, você Bom, que manja um pouco mais do game design, alguma regra. não, vamos lá, antes de entrar nas regras, tá? Eu trouxe meio que dois tipos de regra. Tem uma colinha aqui, então vou ficar olhando bastante pra cá, porque eu tenho uma colinha que eu anotei aqui. Mas, basicamente, dois tipos mais engraçados que eu acho das regras do D&D que a gente pode trazer é regras que, se você seguir ao pé da letra, é uma merda e ninguém segue. E regras que realmente o pessoal erra, assim. Tipo, ninguém. Todo mundo vai para uma intuição e não segue o que realmente está escrito no livro. Às vezes pro bem, às vezes pro mal. Vamos chegar lá. Mas antes disso, acho que muita gente já deve ter escutado muito desse termo, né? A gente tem os termos de uma regra RAW, que é R-A-W, é um termo em inglês, né? E tem o RAI, que é o R-A-I, que é Rules as Written, que é regras como são escritas, e Rules as Intended, que é as regras como elas eram, a intenção por trás da Como regra, elas né? foram pensadas, né, digamos assim, Exato. né? Pô, a Wizards ela faz o Magic, né? O Magic the Gathering, que é um jogo de cartas, assim como um Yu-Gi-Oh!, um Hearthstone da vida. E quando você joga um jogo de cartas ou um jogo de verdade, né? Um jogo de computador, ele é programado à risca. Ali não tem espaço, não tem margem para interpretação, né? Regra de Yu-Gi-Oh!, regra de Magic, o que está escrito na carta acontece. Não tem. Uhum. Ah, mas tá escrito criatura, então o seu artefato que é uma criatura. Não, tá escrito uma coisa ali, vai acontecer. É assim que funciona. Então, quando você vem de um RPG muito rústico, muito antigo, assim, normalmente o pessoal leva mais a sério o que está escrito como regra de Rules as Written, né? Tipo, outros RPGs, Uhum. tem alguns que são um pouco mais focados nisso, e jogos de tabuleiro são sempre as written, né? Não tem muita margem para interpretação. Mas o D&D, como é um jogo interpretativo, como é o... Estamos nessa onda agora, né, nos últimos anos, de mais roleplay, mais coisas assim nos jogos, a gente tem a ideia da Rules as Intended, que é como a regra deveria funcionar. Mesmo que a Wizard fez um trabalho de merda para colocar ela no livro, que é o que acontece. O pessoal deve Enfim, achar que a gente odeia D&D, a gente gosta de a gente D&D, gente, só gosta que de D&D, a tá? gente gosta tanto, a gente reclama porque a gente gosta, senão a gente não tava nem falando dessa. Eu só realmente me decepcionei com 2024. Isso eu admito, Isso, eu assim. Eu, também, eu eu também. esperava mais. Eu esperava que com 5.5 ia vir, porra, em 2018, É. sabe? Não quando veio. Era pra vir um negócio mais. Fazia tempo que tava precisando de um revamp. E ele veio, tipo, tarde, tá ligado? E veio Uhum. tarde e veio ruim, honestamente. Outros sistemas fizeram o que ele deveria ter feito como 5.5 melhor. Foi a mesma coisa que o Pathfinder fez na 3.5 para 4 edição. E, enfim, a gente já falou sobre isso 1 milhão de Uhum. vezes aqui no Rotina Quest. É, bom, vamos falar de alguma regra? Você tem alguma para começar aí, Caio? Eu tenho Cara, algumas aqui, mano, que eu eu acho. vou começar leve, Não tá? vai dar E tempo para falar todas, eu tenho certeza, mas vamos sim, lá. não, e vamos até tentar ser um pouco mais sucinto, senão a gente vai ter um episódio de Vamos 3 horas. rapidinho, rapidinho. Vamos bem mais rápido. Assim, Batalhazinha. essa regra não necessariamente ela não é que não funciona.
Eu só acho ela ruim, tá? Como ela funciona. Que para mim é como dano de queda funciona nesse jogo. Entendeu? Tá. Aham. Tá? Como que funciona dano de queda, pessoal? A partir de 3 metros de altura, quando seu personagem cai, ele toma 1d6 de dano. E aí esse dano vai aumentando até o 20d6 de dano. Ou seja, me corrija, Jean, se eu estiver errado, mas se não me engano, a partir de 3 metros, depois a cada 3 metros vai aumentando. 1d6, mais Se eu não me 2, engano, é 3, exatamente isso, ou então é a cada 1,5 m. um Isso eu não metro e lembro agora meio, isso. certinho, mas é, a cada Mas 10 feet, se eu não me engano. Você aumenta então é isso para mesmo. Tá? 3 metros. A cada 10 pés, a cada 3 metros vai aumentando. Uhum. Porém, o que acontece? Quando ele tem um cap 20d6 de dano. E aí, Uhum. mais do que isso, você não toma. Ali é o limite máximo. E o pessoal fala, pô, Caio, mas dificilmente você vai cair de tão alto. Eu concordo, até porque tem magias, artefatos, equipamentos para você burlar. O problema é quando você cai. E aí, se a gente pegar as regras como são escritas, estamos falando que se você pegar um bárbaro, por exemplo, jogar da estratosfera no chão, ele vai ter o cap de 20d6, e se ele entrar em fúria, ele vai diminuir isso pela metade ainda, vai criar E uma dá cratera. 70 de dano na média, tá? 20d6 é 20 vezes 3,5, dá 70 de dano. Já ralfado não, né? Você tá Não, não. falando... Eu tô falando dano Ah, de queda, assim. isso. Ou Aí, seja, como o o bárbaro bárbaro sem fúria, talvez ele já tanque assim. 35 é nível. O Vini, nível 5, tanca duas dessas. Já tanca duas, ele vai cair no chão, ele vai usar metade da movimentação dele, vai levantar, ainda vai dar um ataque no cara ainda e vai matar o cara. Então, Não, tipo, interessante. Pode falar, Eu pode falar. ia até comentar, porque essa regra, acho que muita gente não sabe desse cap, porque uma pessoa que errou essa regra foi o Matthew Mercer. Ele errou essa Boa. regra. Porque na primeira temporada tem uma cena, é um pequeno spoilerzinho, mas é uma cena que é mais engraçada do que relevante. Onde a Killeth, né, a personagem da. Esse é a loira? Marisha, né? Da Marisha, isso. Ela se joga num penhasco lá e tal, e ela fala: vou virar um peixinho dourado para tancar a queda. E ela esquece que quando você vira um druida, né, você vira a forma animal, o restante do dano vai em você. Então o Matthew Mercer pega, sei lá, uma queda de 1.000 pés ou algo assim, e rola de 6 para um senhor caralho, dá tipo 1.000 de dano nela, assim. Então, ele não bota esse cap. Eu tenho a impressão que não foi proposital. Ele só esqueceu que tem o cap mesmo. E acaba matando o personagem dela porque ela caiu de, tipo, ela levou, sei lá, 600 e não sei quantos mil de dano, sei lá quanto foi. Então, o pessoal esquece dessa regra. É uma regra bem esquecível, assim. E para ser bem sincero, ela nem é tão relevante, a não ser que você esteja trabalhando em cenários e lugares onde ela vai se tornar relevante. Eu sinto que ela é feita mais para, não é punir a palavra, mas como um cuidado para o jogador que está começando, para os Uhum. personagens em níveis iniciais não sair pulando de qualquer lugar e morrer. É D&D, pelo menos D&D a minha tem muito sensação. disso, né? Ele quer te dar uma segunda chance. Ele não quer que um único erro, um único dado cause a morte do seu personagem sem você saber que que pode acontecer. Diferente de Tormenta ali, que o Vini é um sádico. Mas É. você, tipo, tem muito disso de regras que são feitas para dar gás. Então, ressuscitar, por exemplo, uma regra. Inclusive, tem mais coisa para falar dessa? Porque eu já quero Não, pular não, para uma regra. era mais isso. Já pode trazer outra já vou trazer. Já que o Caio falou de uma mais interpretativa aqui, de gosto, eu já vou trazer uma Rules as Written, tá? Vai. Revivify não funciona. Se isso fosse um jogo e fosse programado, Revivify, pelo livro, não funciona. Esse é um exemplo Essa de eu tô regra chata. curioso, que eu não sei, eu quero saber. Porque Revivify fala, escolha uma criatura e a criatura volta viva. Ela tem que ter morrido, tipo, há 1 minuto ou algo assim, Minuto, certo? isso. Só que também está escrito no livro, isso está em alguma página do livro. Eu não vou pegar as páginas aqui agora, a gente não está com todo o material. Talvez você bote na edição se você quiser aí se ferrar, cara. Mas tem uma regra que fala que quando uma criatura está morta, ela não é mais uma criatura. Ela é um objeto. Ela para de ser um corpo, um cadáver, é um objeto. E o Sério? Eu não Revivify, sabia. o alvo do Revivify é uma criatura. Então o Revivify não funciona. Caraca, eu não É fazia isso. ideia desse daí, cara. Esse é o tipo. Porque ninguém liga. A verdade é que Não, ninguém vai falar isso. se um jogador vem falar isso pra mim, eu falo, irmão, foda-se, eu não tô nem aí pra você falou. Exato. Tá ligado? Mas, pelas regras, Mas. tem outra que eu sei que deu confusão. Tem confusão no Reddit, essa daqui, que eu vi também. E deu bastante confusão, porque bastante gente começa
a falar, mas e True Sight, e Tremor Sense, meu personagem tem Blind Sense, ele vê escondido. Invisibilidade, a magia, Nossa. você sabe essa eu já te falei. A Essa eu sei. magia e invisibilidade, ela fala duas coisas. Ela fala, você fica invisível e ataques contra você têm desvantagem. Isso tá no texto da magia, tá? Isso. Essas duas coisas estão lá no texto da magia. Você tem a magia ver invisibilidade, né? O olho que você Uhum. pode pegar O lá no Arcane Baldur's Gate Eye 2, por lá, se eu não me exemplo, que engano, também. exato, você consegue, tipo, ver. Tem várias coisas no livro que deixam você ver coisas invisíveis, incluindo a magia ver invisibilidade. Aí a história do Reddit é que o cara vai ver que o inimigo dele ficou invisível, casta vê invisibilidade, vai bater nele, e o mestre fala: você tem desvantagem. Aí por quê? Porque tá invisível. Mas eu vejo invisibilidade. Perfeito. Isso não elimina o a desvantagem da magia invisibilidade. A condição invisibilidade dá desvantagem em ataques feitos contra você. Igual, sei lá, a magia Blur, lá, borrar, né, de segundo nível. Por quê? Eu não sei. Aí fizeram o quê? Perguntaram lá pro Jeremy, acho que é o cara que responde lá, o Crawford, sei lá, o cara que responde os FAQ tudo do D&D lá, esqueci o nome do cara agora no Twitter, e ele confirmou, ele falou, não, é isso mesmo. É assim que é feito pra ser jogado. É pra ser assim, tá? Se você tá invisível e o cara vê você, você ainda tem as vantagens de estar invisível. Você só não pode, tipo, se esconder. Que invisibilidade não deixa você escondido. Outra regra esquisita. E E ninguém aí liga pra isso. ninguém liga, ninguém liga. Até porque, assim, vamos supor, e aí é como eu lido, tá? Não tô falando que é certo nem que é o correto, é como eu escolho lidar. Para mim, o invisibilidade você não pode ser visto, mas uma pessoa com uma percepção alta, ela vai sentir o seu cheiro, dependendo de onde você Uhum. estiver, vai saber onde você está pela sua movimentação. Sem mencionar que os jogadores podem fazer coisas para tentar tirar, não tirar você da magia, mas para te facilitar o rastreio, te rastrear, né, pelo menos. Por exemplo, o Rodrigo aqui, o personagem dele tem 35 de percepção passiva na minha mesa, você não esconde nada. Mesmo que ele não veja a parada, eu vou falar, sente um cheiro, você ouve, encontrar formas também de ajudar o jogador nesse sentido, né? Até porque não é porque você está invisível que você não faz som, você está fazendo som, enfim, Não, exato. essas paradinhas. Não, assim, isso é realmente uma regra que eu acho que faz mais sentido, tá? Ficar Uhum. invisível não automaticamente faz você estar escondido, né? Tipo, a Exato. ação raid lá do Ladino. assassino, não, do ladino, né? É uma coisa, você tem que entrar, você tem que quebrar sua linha de visão, usar uma ação ou uma bonus action para ficar escondido de Isso. fato. Até lá, o que acontece é, o inimigo sabe onde você tá, mesmo invisível. Se ele te achou uma vez, pelo menos, se você atacou ele, etc. E aí ele fica nessa de tentar te achar, igual o Caio falou, e aí por isso você tem a desvantagem. Mas ao mesmo tempo, por isso eu acho que não faz lógica nenhuma você falar pro seu jogador que ele continua tendo a desvantagem, mesmo enxergando o cara, sabe? Aí, pra mim, é as brisas do D&D. Mano, para mim, uma outra, e aí, tipo, é aqueles detalhezinhos que você acaba pegando assim que você fala, nossa, é isso aqui impossibilita um combo, ou sei lá, não sei se eles pensaram nisso. Eu não sei se você concorda também, você manja muito mais do que eu de regras, mas é quando você tem, tipo, o ataque corpo a corpo com arma e o ataque corpo a corpo. São coisas diferentes e você tem que prestar atenção nisso para alguns combos também. Na verdade não. Na verdade o que acontece? Você tem ataque com arma e ataque mágico no jogo. Você não tem um Uhum. ataque corpo a corpo que não é com arma. Então, um E soco é um ataque com arma Ah, na quinta Então, edição. é bom, tá vendo? Eu Por isso tenho certeza. ainda bem que eu Sabe fiz o por que eu sei disso? disclaimer antes. Sabe Vai, por que eu vai. sei disso? Porque É. na nossa mesa nós temos o nosso ilustre amigo Batman, também conhecido como Antônio, Nadson e mais uns 505 nomes. Participou da mesa de Avatar, inclusive, o careca. Exatamente. E ele joga da minha mesa, né? Mesa de anos aí, com um personagem já nível altíssimo, que eu. Eventualmente ele pegou uma forma fodida de dragão lá, cavaleiro e tal, que eu falei pra ele que ele tem desvantagem, não, desculpa, imunidade a dano não mágico. Pensando assim, pô, se vier um exército com um monte de espada normal contra ele, ele vai tancar tudo. Ele é o tanque do time. Imunidade, né? Pensei na minha cabeça, caralho, eu sou um gênio. E na mesma vez, assim, sei lá, na mesma sessão, uma sessão depois que ele pegou essa habilidade, eles lutaram contra um dragão. E era um dragão todo bufado, forte. E aí Puta, eu sei já que você vai falar. eu peguei o personagem dele, que é o Laufron, peguei o personagem dele,
O dragão pegou ele assim, levou ele lá pra um canto de uma torre e falou: Eu vou bater em você aqui. Eu falei: A hora desse cara tancar, porque vai ser o X1 do Cavaleiro Dragão com o dragão, sabe? Achei da hora a cena. Até eu ler a ficha do dragão, que eu já tinha bufado, e perceber que todos os ataques do dragão são Não, ataques de arma e nenhum é, deles são mágicos. não tá escrito Tá? mágico, verdade. Nenhum Verdade. ataque do dragão é mágico. Ah, mas o dragão é mágico. Não tá na ficha. O ataque não é mágico. Você pode dizer isso se você é um mestre que pense, quer fazer. Se Mas eu você é um olhei bom assim, mestre, você vai considerar que é você mágico. faz, é. Mas ao mesmo tempo, se eu fizesse isso com o personagem dele logo depois de dar uma magia, uma Sim, habilidade sim, que sim. deixa ele temporariamente imune a dano não mágico, e eu começar a falar que todo dano é mágico porque faz sentido na minha cabeça, eu sou um mestre bosta. Exato. Então eu tive que fazer o quê? Fazer o dragão gastar uns 3 turnos batendo nele, não dando dano, e o dragão basicamente brocha. E fala, tá bom, você eu não vou lidar. E começa a bater nos outros, porque não tinha o que fazer. Dragão não bate ataque mágico. Inclusive, eu bufo muito dragões nas mesas de D&D. Bufo pra caralho Não, dragão, eu tá? Eu acho também. que Eu acho que o dragão é muito broxa em D&D, assim, no é geral, muito broxa. sabe? É muito... Depois veio uns suplementos ali que tinham umas Sim. coisas melhores e tal, os dragões prismáticos, fugidões lá. Mas o dragão base, assim, do livro não condiz com a fantasia de estar no nome da capa do livro, né? Não só isso, isso reflete também nos Dragonborns. Os Dragonborns originais do D&D são muito ruins do livro do jogador. Só que depois eles lançaram os Dragões de Gema, por exemplo, que faz o que deveria fazer. É uma ação bônus para castar o sopro, velho, sabe? E aquele sopro só vai ser bom até o nível 4, velho. A partir do nível 5 não vale mais a pena você Nunca usar o é, sopro. nunca é. Nunca é bom aquele sopro. Tá Tipo, ligado? É qualquer muito estranho. personagem que sabe bater um pouquinho vai querer usar a ação dele pra bater. É muito difícil. O sopro É fica verdade. legal, talvez, se você trocar um ataque. Aí, se você tem extra ataque, você usa um sopro, um ataque, sei lá. Isso. Mas parte da ação atacar, você Faz troca um parte da ataque pelo ação, sopro, exato. né? Ou você faz que Ó, ele usa menos o sopro e a ação livre, assim, sei lá, alguma coisa do tipo. uma outra Um ataque. regra que eu queria conversar contigo, e que eu sei que essa aqui você tá ligado. E novamente, eu tô dando mais espaço para tu falar, porque você manja muito mais de regra do que Eu tenho eu uma gosto que lista você aqui, eu tenho fale. umas 40 aqui. Eu tô escolhendo Não, aleatório aqui e a gente fala. Vamos lá. ó, por exemplo, eu gosto daquela da cegueira, que a gente estava comentando antes de começar o vídeo. Uhum. Eu tenho uma para Que, complementar essa. eu vou começar, você me corrige se eu estiver errado e complementa, tá Uhum. bom, pessoal? Mas basicamente como que funciona, pessoal? Quando o seu personagem está cego, ele não consegue fazer ataques do alvo porque ele não pode vê-lo. Ele tem que ver para poder realizar o ataque. Então, se você parar para pensar, o seu personagem está cego, está alguém na frente dele. Ele não vai conseguir acertar o golpe. Ponto. Não rola. Ou seja, se você tem dois cegos, nenhum dos dois, teoricamente, deveriam se acertar. Mas aí, complemente para mim agora Não, a é. partir disso aqui. Os dois estão cegos. Como você está cego e está atacando o cara que não está te vendo, você tem vantagem. Como você tem desvantagem por estar atacando alguém cego, dá Eles no se mesmo. anulam. E no fim é só uma briga normal. A Para briga todos os normal, meio-dia. propósitos, para todos os propósitos práticos, dois cegos brigando bêbado é uma briga normal, assim, É uma briga de não nível muda 1 em com um nada. Goblin padrão. Não muda É, nada, não velho. muda em nada. Cara, e aí. E. Não, falei, você falou alguma Não, coisa. então, tipo, você vai falar que. Novamente, pessoal, a gente sabe que não é para levar isso ao pé da letra. Você vai arranjar um jeito na sua mesa. A gente só tá falando que, tipo, tem algumas regras, se você for seguir exatamente Ao como pé ela da tá ali, letra. a sua mesa fica muito ruim. E aí que a gente fala que a gente. Eu, inclusive, sou um dos que bate na tecla, que você tem que seguir o livro o máximo que for possível, mas é no intuito de, assim, primeiro, é um jogo, jogos têm regras. Primeiro é nesse intuito, e as regras elas servem para não só guiar o jogo em sua maior parte, mas é para ser justo com todo mundo que está jogando, tanto os jogadores quanto o mestre. Se o mestre tira tudo que está no jogo do orifício dele, porque sim, porque eu estou combando, lendo o livro e tentando entender. Entendeu? É nesse sentido. Exatamente. Mas a gente sabe que não é toda a regra que funciona. E tá tudo bem, você adapta porque sua mesa for melhor e segue o jogo, tá ligado? Não é problema. Meu problema é Eu só acho que você trocar a regra no meio da luta porque é é, conveniente para você. Aí você vai pra puta que te eu pariu. acho que Tá? o importante é duas coisas, que a gente já conversou aqui, as duas coisas. Eu acho que balanceamento do D&D é um mito. Não existe balanceamento. Não só no D&D, acho que qualquer mesa
o seu objetivo não é balancear o mundo para os jogadores, é contar uma história legal e justa para eles. Então você Isso. não balanceia o mundo para ele, você balanceia eles entre si, para que todo mundo tenha o seu espaço, todo mundo consiga falar. Tipo, tem personagem que quer bater mais, tem personagem que quer falar mais, você quer dar espaço para todo mundo e conversar bem ali quando dá certo, quando não dá certo. Esse é o seu papel como mestre, não é só ler o livro. Então isso é uma coisa. A segunda coisa, qual é a segunda coisa que eu ia falar sobre regra? É que meu pensamento foi para esse lado aqui e sumiu o segundo lado aqui. É eventualmente isso, mas o mais importante é esse primeiro. Nossa, sumiu Exato. bastante. Não, e não só isso, pessoal. Também é importante vocês terem em mente que a regra é para ser o seu suporte, sabe? Ela é para te ajudar. Não tenha medo de regra, sabe? A gente fala tão bem de Pathfinder e, assim, por exemplo, uma coisa... Inclusive, eu tô até depois... Vamos chamar o Vini quando o Vini puder também fazer um vídeo. Coisas que adoramos em D&D. Porque vocês acham que a gente só odeia D&D? Fala coisas que a gente gosta de D&D. Vamos falar bem, tem bastante coisa para falar bem. Tem bastante coisa legal. Sim, lógico. Por exemplo, uma coisa que eu acho que D&D é muito melhor que Pathfinder é uma porta de entrada muito melhor, sabe? Infinitamente melhor, sabe? Um absurdo. A gente prefere Pathfinder porque agora que a gente é macaco velho mais de RPG e a gente tá um pouco cansado e saturado de D&D, sabe a grama do vizinho é sempre mais verde, assim? A gente, putz, olha aquela Não, graminha ali, ó, eu, tá ligado? eu acho que não. Eu acho que a gente tenta tanto fazer o D&D ficar bom na ideia de que a gente vê esses erros, essas regras e começa a modificar e modificar e modificar, que fica maçante. Fica Sim, eu maçante, concordo, turnos começam a demorar, nível alto começa a ficar complicado até para mestrar, sabe? Eu acho que é mais isso. E sim. só complementando, tá? Eu lembrei o que eu ia Pode falar falar, que a por favor. segunda coisa é sobre não editar as regras no meio do combate para fazer um railroad do que você quer que aconteça, tá? Exato, Então, tipo, boa. esse exemplo do dragão que eu falei mais cedo, se eu tivesse falado, não, agora o dragão bate mágico aqui, só porque eu não quero que a skill que eu dei pro meu player seja roubada, que depois eu chamei ele, conversamos, fizemos um reworkzinho ali nessa skill, ia ser chato. Então, naquela sessão eu deixei como tá. Depois eu conversei, depois de algumas sessões, inclusive. O Caio também tá aí, tá na minha mira aí com o negócio de trocar a iniciativa aí, filha da Fiz puta que ele colocou. uma Fez uma vez, vez e foi bastante pra acabar com o boss, vai tomar no cu, vou nerfar criou mesmo. trauma. Cara, o pior que Bom, foi um acaso muito absurdo, né? Ele tirou 20, eu falei, eu vou tirar um, fica vendo. vamos falar de regra então que o pessoal não sabe fazer direito, que o pessoal se confunde. Iniciativa, não é bem iniciativa, mas round surpresa. Não Eu existe tava com round essa surpresa. escrita aqui, eu tava É? escrito aqui, ó, rodada de iniciativa surpresa. É que eu lembrei agora aqui. Vamos lá, gente. Round surpresa no D&D quinta edição não Não existe. existe. Existe a condição surpresa. E se você for realmente fazer o round surpresa com todo mundo, o que você tem que fazer é: todo mundo roda iniciativa e vai indo, e quem está surpreso perde o turno e não está mais surpreso. Então, a partir desse momento, ele pode usar um counter spell, um ataque de oportunidade ou algo assim, porque ele não está mais surpreso, entendeu? Mas se você não agiu ainda, você está, e o primeiro round é um round normal de combate, vai normal. Só que as pessoas que estão surpresas, elas têm a condição surpresa até o final do turno delas. É isso, e elas não agem, né? Porque tá surpreso. E isso é o que o alert dá imunidade, né? Ele dá imunidade a essa condição. Você age normalmente no round surpresa. Não existe round surpresa. Eu gosto de fazer round surpresa. Dito isso, Nossa. dito tudo isso, é muito mais Hipocrisia, a simples. É gente muito vê mais por aqui. simples. Eu vou rodando a iniciativa enquanto o round vai rolando ali, não tem que parar 15 minutos pra gente fazer os papelzinhos da iniciativa. É muito mais fácil. Então eu acho melhor. Mas vamos lá, estamos falando de regras que o pessoal não segue, e essa é uma regra que o pessoal não costuma seguir. Inclusive, falando em alerta, só porque eu acho interessante, eu acho que a condição surpresa é uma coisa muito difícil de ser trabalhada em D&D, porque assim, do jeito como ela é no D&D 2014, é muito forte, é estupidamente forte, principalmente num jogo onde você tem 3 rounds, no máximo 4, assim, você Combate que é já... definido em 2 rounds, né? Tipo, o É, combate tem 3 ou 4 rounds, mas é definido nos 2 primeiros. Sabe, o exatamente, primeiro round é metade do combate, do que define, exatamente. a parte importante do combate. E aí, tipo, quando a gente para pra pensar assim, o alerta, por exemplo, o talento alerta, ele te dá mais 5 de iniciativa, se eu não me engano, e Uhum. imunidade à condição surpresa, né? Imunidade de surpreso E tinha mais alguma coisa, eu acho. São é 3 uma efeitos. paradinha mais Não ali, lembro se mais você o que não é. pode ser surpreendido numa parada específica lá também, enfim. Que eu acho um talento bom, forte, eu acho que é bom para qualquer classe, em qualquer hora do jogo, é sempre bom você ter alerta. Uhum. Porém,
como a condição surpresa funciona, eles foram e deram uma nerfada nela em 2014, por exemplo. E aí o talento alerta, para fazer jus, ele muda completamente. Tipo, ele fala que em vez de você ganhar esse mais 5 e ficar imune à condição surpresa, você adiciona o seu bônus de proficiência ao resultado. Aí eu falei, nossa, isso aqui é Mas muito... não pega imunidade à surpresa? Não sei. Não, o que acontece, eu tô até lendo aqui, ó. Você adiciona o seu bônus de proficiência ao resultado, que assim, ao longo do jogo, no final, você vai ter mais iniciativa do que o talento alerta em 2014, mas vamos lembrar que você só vai ter mais 6 de proficiência lá no nível 17. Dificilmente você vai pegar isso daqui totalidade, completude. E aí, a coisa que ele adiciona é, imediatamente após rolar a iniciativa, você pode trocar a sua iniciativa com a de um aliado disposto no mesmo combate. E aí você não pode fazer isso se você ou o aliado estiverem com a condição incapacitada, tá ligado? Pode trocar, você pode deixar outra pessoa agir no seu lugar. Isso, mas aí para mim, essa regra é um pouco... Assim, eu não acho que ela é totalmente inútil, não é isso, eu não acho que seja. Mas é um nerf, aquilo, né? Com certeza. É um nerf, com certeza. E aquilo também, que tipo, se eu pego o alerta, eu tô pegando para agir primeiro, tá ligado? Porque eu vou querer que o outro haja antes de mim, num jogo onde quem age primeiro é mais importante. E pode dar aquela situação chata de, putz, peguei o alerta aqui, vou agir primeiro, e todo mundo da mesa ficar. Não, cara, é melhor deixar o clérigo agir primeiro. Você vai ser egoísta e não deixar. Pô, eu peguei o talento, eu quero jogar, tá ligado? Porque o alert tem um efeito aí que eu não gosto muito de pensar nele, tá? É um efeito chato do jogo. Que é, pensa assim, se o combate durou 3 turnos, e do terceiro turno, na metade dele, o boss morreu, né? Acabou o combate na metade do terceiro turno, quem tava depois de quem matou o boss no terceiro turno, jogou 2 rounds. Quem tava antes jogou 3. Ter a iniciativa alta faz você jogar mais o jogo, sabe? Você joga mais, você passa mais tempo jogando. É um design que eu não gosto muito de iniciativas em sistemas no geral, e eu acho que esse é o principal motivo. Tem pouco turno, você joga pouco, se a sua iniciativa não ser alta. Então você vai pegar um talento para você jogar mais, você quer jogar mais. Se você tá jogando para outra pessoa jogar e vai ficar esse peso aí, pô, você gastou um talento seu pra... Inclusive, antes de eu falar a próxima regra, que eu tenho uma aqui que eu lembrei agora, eu quero trazer. Eu jogo uma mesa, tá acabando já, que é a Maldição de Strade, e no começo a gente tava com essa ideia de gravar, todo mundo lá é ator e tudo mais, a gente se maquiava, porra, mal maneiro. Só que tinham 7 players na mesa. E aí eu falei, puta, eu já mestrava, né, e tal, eu falei, nossa, o combate isso aqui vai ser uma desgraça, tá ligado? Vai ser demorado pra caramba e tal. 2 horas uma rodada. O Jean sabe como eu odeio humano em D&D, sabe? Eu odeio o design do humano. Eu odeio humano, né? Vocês viram a misoginia aqui, né? Exatamente. Misógino, cancela o cara. Sim, os bip aí para o YouTube não me derrubar, mas vamos lá. E aí, verdade, quando eu fui jogar, eu fiz um humano só para ter um talento no primeiro nível e ter o alerta para garantir que no combate ia jogar mais, cara. Porque eu falei, não, 7 pessoas aí, quando que eu vou agir? E certeza você jogava 2 turnos e acabou, né? Era isso. E ainda jogo de Blood Hunter, velho, tá ligado? Pelo menos eu tinha que ser o primeiro a jogar, para com isso. Primeiro turno. Vou jogar aqui. Passa foguinho na espada. É isso. Acabou meu turno. Não. Por sorte, o Fabão, o mestre, ele deu uma consertada boa no Blood Hunter, tá uma delícia de jogar agora. Não, justo. Uma regra que, tipo, beleza, ninguém nunca vai levar isso a sério, mas é só porque, se for seguir como tá o livro, você pode, tá? É que falar é uma ação livre, então nada impede você ficar discursando 1 hora lá e ninguém poder fazer porra nenhuma, porque é uma ação livre, tá ligado? Eu vou criticar essa interpretação dessa regra, porque também tem uma regra que fala que o turno dura 6 segundos. Então, você pode dizer, ainda em RAW, né, no caso, de tipo, regras pelo livro, que você pode falar 6 segundos. Eu vou dizer isso, mas sim, eu já vi inclusive sketch na internet de gente falando, o mestre tá levando as regras muito ao pé da letra, então os players vão levar também. Aí os players começam a dialogar, assim, no meio do combate, o mestre fala, que porra é essa? Eles pegam o livro, ação livre. Entendeu? Então, tipo, de fato, é escrito isso. Mas eu julgo que essa daí tem o limite de 6 segundos, vai. Essa...
Não, beleza, beleza. Mas é engraçado Exato. ainda assim. Não, E eu fico pensando também no seguinte: o Messi falando, ah, é? Beleza, começa seu turno, ele conta. Acabou, próximo, perdeu o turno, tá ligado? Ele sim, é. fica. Você pode exagerar esse nível também. Regras Já, de já game, como tentei, elas já são tentei botar escritas. tempo, já tentei botar timer nos turnos, não dá certo. Nunca dá certo. Tem mais alguma O aí? que. Não, tem uma legal aqui que é. Assim, a gente já sabe, o pessoal que joga D&D aí, que é a grande maioria de vocês, com certeza, já sabe da ideia de que você tem vantagem e desvantagem na quinta edição. Foi uma das grandes coisas da quinta edição, que em vez de você ficar contando mais um disso aqui, mais dois porque eu tô em cima, mais três porque eu sou um fighter, mais um por causa da espada mágica, o cara era quatro, e ficar somando, estacando um monte de buff para ver quanto que você tem a mais do que o inimigo para acertar, a quinta edição falou: vamos ser simples, vamos simplificar tudo, vamos botar o sistema de vantagem e desvantagem. E eu Ou gosto, você tá? tem vantagem ou você tem desvantagem. Falei. Não, eu gosto desse sistema. Eu sei que tem problemas, mas no geral eu acho que ele facilita bastante o jogo, assim, para todo mundo, sabe? Eu gosto da ideia, eu não gosto da execução, Boa. sabe? Eu gosto muito da ideia de rodar mais dados para ter uma probabilidade. Mano, adoro mexer com estatística de dado, assim, de pô, tô rodando um dado a mais. O Cthulhu faz isso muito bem, né? Call of Cthulhu, você joga um dado, você joga um outro D10 para substituir um dos números ali do D10, é tipo, pô, um puta negócio legal. E quando você tem sistemas com mais dados e são mais controlados, tipo os do Stars Without Numbers e os sistemas D6 ou D12 no geral, você pode jogar dois D6, aí um terceiro D6 e ignorar o menor, por exemplo. Pô, também Uhum. acho que é muito mais. Tipo, você sente mais. A vantagem e desvantagem, eu não gosto muito, porque eu sinto que tudo que ela faz não é na prática, né? Na prática ela dá uma puta vantagem matemática assim. Mas aí eu vou ser o cara do sentimento agora. No sentimento de vantagem e desvantagem, ela só faz você nunca poder critar, se você tiver desvantagem, porque é uma chance em 400, ou nunca poder tirar um, porque é uma chance em 400. E ainda assim, às vezes acontece, é meio épico, mas, tipo, você não sente uma progressão, você tem mais essa consistência aí, enfim, mas não é dessa Uhum, regra que eu uhum. ia falar. Eu ia falar que, quando você tem uma desvantagem e uma desvantagem, você anula. E aí tem duas coisas interessantes. A primeira é, por mais que você tenha uma desvantagem e uma vantagem e elas se anulam, e você joga só um dado, você ainda tem uma vantagem e você ainda tem uma desvantagem. Então, o Sneak Attack, por exemplo, está escrito que você não tem Sneak Attack se você tiver desvantagem no seu ataque. Então, se você tiver uma vantagem e uma desvantagem, você não vai dar Sneak Attack nunca. Então, aquela luta lá do cego tem essa uma diferença. Se você for Boa. um ladino naquela luta de cego lá que teoricamente se anula, você ainda tem o fato de que você não tem. Você tem vantagem e desvantagem nos ataques. Então, coisas que precisam disso, a conta como tem as duas coisas. Isso eu não gosto. Dá uns bug nos sistemas chatos. E aí tem a segunda, que é o fato de que duas desvantagens ou duas vantagens não mudam o resultado. Então você pode estar sangrando, envenenado, enjoado, estunado, caído, paralisado, o caralho a quatro. Você pode estar todo fodido ali, você tem desvantagem por mil motivos, e você vai fazer um ataque, ou você fecha o olho e é a mesma coisa, sabe? Tipo, Uhum. é a mesma matematicamente desvantagem, porque você pode ter Concordo. cinco desvantagens diferentes, é uma desvantagem que você vai ter no seu ataque. A gente, inclusive, muda isso nas nossas mesas, a gente faz um sisteminha de destacar até duas ou três desvantagens ali. Tem vídeo no Desvantagem canal que eu também. falo sobre ela, tá? Eu vou colocar aqui na É uma, descrição para vocês. eu acho que é uma regra muito saudável, assim. E, inclusive, eu anulo, né? A gente, Uhum. se tiver desvantagem, vantagem, anula. Aí, seja o que for aí, que não vai ter Que esses eu acho que é o mais bugzinhos. saudável também. Mas olha um exemplo aqui de como a regra funciona pelo jogo. Vamos supor que você é um elfo com seu arco longo e você está mirando um inimigo lá longe. O inimigo está tão longe que ele está naquela distância longa do arco, que é a distância que você tem desvantagem para acertar. Então, para você acertar seu inimigo, você tem desvantagem porque ele está muito longe. Você vai rolar dois dados e pegar o pior. Aí o que você faz? Você casta névoa em você mesmo. E você fica cego porque você castou uma névoa em você mesmo. E aí você faz seu ataque. Como você tinha Faz desvantagem sentido. antes, Faz sentido. foda-se que você tá cego, foda-se que você tá obscuro e não tá enxergando, não importa. Você já tinha desvantagem. Só que agora o inimigo não te vê. Então Então você você tem tem uma vantagem. vantagem. Então é mais fácil acertar seu inimigo que está muito longe se você castar névoa em si mesmo do que se você só atacar. Ai, que genial, velho. Eu não tinha É, pensado nessa daí, é. cara. Eu já vi isso acontecendo numa mesa.
Eu já vi isso acontecendo numa mesa, com meu primo lá, aquela mesa fatídica Aham. lá. Eu vi isso acontecendo. Não foi Caraca, exatamente isso. velho. O Ladino se escondeu atrás de uma parede, aí ele falou que Uhum. tinha vantagem porque não estava vendo e ficou nessa brincadeira de, ué, mas isso não vai facilitar o seu ataque. Ele falou, vai sim, ele não tá me vendo. E aconteceu exatamente essa regra sem a parte do Fog Cara, Cloud. cara, Cara, o Shiryu fazendo assim nos olhos, né? não. Ficando cego e aí atirando a flecha. Então, você vai fazer o quê? Você, como mestre, você vai falar não? Pô, o jogador leu o livro, ele tá jogando com o livro na mão ali, sabe? Ele leu exatamente as regras e tal. Você vai falar não. Eu acho que você pode falar não pra isso, sabe? Pelo menos se não for uma coisa que tá sendo um problema corriqueiro, assim e tal. Mas é esquisito. É esquisito pra Ah, caralho. e aí fica complicado, porque o mestre fica num jogo de cintura, porque, tipo, pô, o cara leu, ele tá seguindo o que tá o livro, aí você vai capar o que o cara tá fazendo. Mas aí o jogador que não leu vê com umas ideias mirabolantes e você fala, tá vendo porque é importante ter regra? É justamente por causa dessas É, coisas assim, exato. gente. Não, aí o jogador Ah, não leu a regra, quer fazer uma coisa divertida e criativa, você fala não também. É difícil, você tem que ter o o jogo de equilíbrio, né? cintura ali, né? É um pouco disso. E aí, por isso que a gente fala que quando o jogo tem muita regra, ele te dá suporte nesse tipo de coisa, entendeu? Mesmo que você não siga, tá lá para caso você precise e queira usar. Essa é a ideia de regra. E por isso que a gente gosta do Pathfinder, novamente falando bem dele nesse sentido. Ô, Caio, quer Jean, fazer uma batida, fazer assim, tipo, 10 segundos cada regra aqui pra finalizar, assim, com as que a gente vai, não falou? vai Eu você. posso, eu Vai. posso ir falando aqui Não, numa é porque listinha a que eu gente tenho. traz uma Vamos lá. parte 2. Se o pessoal curtir e pedir, a Ah, gente traz uma parte 2 isso aqui. mas eu Não, quero não, pausar você nos pode comentários, falar. eu quero ver o pessoal falando que é mentira. Quero o pessoal falando que Savage Attack rerola o dano do Ladino. Quero ver isso aí. Eu quero ver o pessoal falar que grapple é bom. Quero ver esse daí também. É Eu bom pra quero caramba. ver. O pessoal preferindo não pegar alert pra pegar grapple na quinta edição. O É, pessoal tá que bom. manja de combo é muito bom. O pessoal lê o livro, sabe realmente o que tá Não, fazendo. ó, vamos lá. Já tô falando de regra que o pessoal erra. Savage Attack rerola o dano da arma. Se você é um Exato. ladino que tem 20 D6 ali de Sneak Attack, ou sei lá quantos Sneak Attack, e você quer rerolar o dano do seu Sneak Attack, Savage Attack só vai rerolar um D6 da sua adaga. Não vai rerolar o Divine Smite, não vai rerolar dano Nada. do Sneak Attack, nada. É o Weapon Damage. Se a sua arma, por algum motivo, dá mais dano, porque você tem, sei lá, você é um gigante, tá usando uma arma que dá 2d8 de dano ou algo assim, beleza. Mas é muito raro efeitos que fazem isso. Ele não rerola outros Tipo o efeitos. Flame Ponto. Tongue, que ele aumenta o dano da arma por causa da parada lá. Eu acho que o Flametong rerola, mas talvez não rerole também. Eu não tenho certeza agora. É, Isso aí é um que eu teve que acho, foi o que eu retificar. lembro. Mas eu acho Só que sobre o sim. Sneak Attack do ladinho que você falou, gente. O dano do Sneak Attack não é o dano não é um dano, aumenta o dano da sua arma. É que o dano dele é o mesmo dano da sua arma. É isso que É ele o mesmo fala. tipo de dano, é dano Isso. físico, cortante, perfurante, né? Mas Psíquico, ele que não é o foi. dano da arma, ele não rerola. Tá, isso é Isso. coisa do saber. Eu concordo que é uma merda e eu acho que deveria ser melhorado, deveria mudar como que funciona. Eu concordo 100%, tá? Só que eu estou falando como está escrito no livro. Então, confirme com o mestre de vocês aí ou Inclusive, se você é escolha jogador e fazer um pegou isso rerolezinho. daí, o mestre tinha que te tirar da mesa, que é ofensivo você pegar essa bosta. Ou vocês estão usando uma regra que intuitivamente vocês acharam que faz mais sentido, continue usando ela, não tem problema. Só Exato. saibam que é o que vocês estão fazendo, entendeu? Exato. Ó, vamos lá, tem algumas regrinhas aqui, né? Além do round de surpresa, da invisibilidade não existir. Vamos lá, se você segura a sua ação para você atacar e você tem extra ataque, você não ganha o seu extra ataque fora do seu turno, ele só acontece dentro do seu turno, extra ataque é só no seu turno. Ataque de oportunidade, caso alguém esteja fazendo também, não tem extra ataque, tá? Tomem cuidado com isso, é um erro comum de iniciante. Grapple. Você, você está em grapple, a única coisa é que você não pode se mover. Você pode atacar, você pode castar magia, você pode se teleportar para longe, tudo. Você só não pode se mover. Tá? Eu tenho o talento muda um pouquinho, mas por padrão é só isso. Dark Vision. Dark Vision não te dá visão no escuro perfeita, todo mundo esquece disso. A visão é como se fosse em luz fraca, né, em dim light, lá, em luz mais fraca, que E te dá um monte de penumbra penalidade, depois. tipo, acho que dá -5 em passivo, desvantagem para achar algumas coisas. Então, assim, não é uma visão tão perfeita quanto uma tocha seria, e é em preto e branco, tá bom? Acho que a única que não tem essa condição é a invocação do Warlock, que é tipo um Dark Vision melhor. Aí ele não Uhum. tem isso. Mas Dark Vision, ele é mais fraco do que um Dark Vision normal. Você já jogou aí no Foundry ou no Roll20 Premium lá com aquele Dynamic Lights e tava estranhando que tava tudo em preto e branco? É ele te avisando É isso. isso É mesmo. tudo em preto e branco mesmo.
Aí vamos ver. Long Rest não restaura todos os seus hit dice, tá? Ele restaura metade dos seus hit dice, você não restaura todos. Na nossa mesa até gosto de falar que não restaura a tua vida também, você tem que gastar os hit dice para recuperar a vida. Eu acho que faz mais sentido, mas do you, faz o que quiser. A C estacar, essa é muito, muito importante, gente. Se você tem uma AC, vamos supor, sua armadura pesada, e você é um monge, você adiciona sua Wisdom na sua AC, você não adiciona nada, né? Você escolhe. Tá escrito lá, você escolhe. Sua AC pode ser igual a 10 mais a sua Wisdom. O Bárbaro, ele fala, sua AC pode ser igual a 10 mais a sua Constituição. Você não pode juntar os dois, fazer uma multiclasse ali e falar que você tem Constituição e Wisdom na sua AC, ou algo do tipo. Não, não pode, tá? Grande maioria dos efeitos que falam que setam a sua AC, setam a sua AC. Você escolhe qual deles você usa. Isso eu vejo Senão eu faria um Bárbaro com 25 de AC no nível 3, fácil. Tranquilo. Tipo, tem muita gente fazendo esse tipo de build, eu vejo o pessoal falando, pô, não funciona. Você não pega 27 AC no terceiro nível dessa forma. Tem jeito, Bladesinger, mas não é assim que faz. Uhum. Vamos lá. A regra da magia do bonus action. Não existe nenhuma regra que fale no jogo se não pode caçar 2 magias no turno. Não existe isso. Isso é mentira. É uma simplificação de uma regra. A regra é que se você castar uma magia como a sua ação, você não pode castar uma como bonus action. E vice-versa também, se eu não me engano. Uhum. A regra é um pouquinho mais complicada. Action Surge, que dá uma ação extra, por exemplo, você pode castar 2 Fireball no seu turno sem nenhum problema. Você não está quebrando regra nenhuma. Tá? Então, até porque você está pegando um nível de outra classe para conseguir fazer isso. Então... Não, menos se você estiver na minha mesa que eu deixei o meu mago pegar Action Surge. Tonto, mas tudo bem. Acontece. Mais uma aí para fechar, já. Vamos lá. Muito bem. 20 natural não é crítico se não for um ataque. Não tem nenhuma regra no livro que fala que se você rodar um 20 numa skill, você vai suceder ou é um crítico igual, por exemplo, Tormenta tem. Existe algum lugar no livro que comenta, assim, meio que uma sugestão de mestre, ele ensina você a jogar de mestre, que fala, você pode levar em consideração que foi um 20 para decidir qual que é o desfecho ali da ação. Beleza. O que eu acho que o Caio faz também é botar mais 5. A gente bota mais 5. Então, se você tirou um 20, é como se você tivesse mais 5 no total que daria. Geral, não é um sucesso instantâneo. Você não vai convencer o rei a te dar o reino dele ali de graça. Porque você tirou um 20. Num teste de persuasão. Não é assim que funciona o sistema. E o 1 também, tá? Se você tiver um monte de bônus ali e ele passar a DC que você tinha que bater, por mais que seja um, também não seria um problema, sabe? Se passou, passou. No caso isso no Baldur's Gate 3 mudaram e muita gente... mas no Baldur's Gate 1 não é verdade no sistema. No quinta edição, pelo menos. É isso. Acho que eu tenho mais algumas, acho que tá bom. A gente deixa para um próximo vídeo, se o pessoal curtir esse, a gente traz todos eles. É que esse é legal para o pessoal já discutir ali embaixo, entendeu? Vai, manda, finaliza então, vai, só mais isso, vai, manda. Não, tô falando desse que tá falando. Tá, entendi. Quer mais um? Fala mais um. Não, senão ataque ranged tem desvantagem se tiver alguém perto de você também. Não é só perto do teu alvo. Lembrem disso, casters. Se tiver alguém do teu lado, você vai castar um Firebolt, você não pode. Tem alguém do teu lado. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. A gente trouxe um vídeo que dá discussão, é legal de conversar para quem gosta de seguir essas regras ou não gosta. Eu até acho saudável não seguir muitas delas, inclusive. Gato não tem Dark Vision. Gato não tem Dark Vision, isso é verdade. Eu tava lendo Tabaxi tem. Tabaxi tem. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal também, beleza? Caso queira comprar caso queira comprar produtos da Copycat, tem cupom aqui, rotina 5 para 5% de desconto. Jean, tem algo para falar? Você não tem que estar escondido para dar sneak attack. Não tem nada de sneak na porra do sneak attack. Eu já tô ficando bravo. Acaba o vídeo, Caio. Acaba logo. Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado pela sua atenção. Vejo vocês no próximo.